95. Marcos Dantas. 6h40, confirmando 6h40, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 4 de outubro do ano 2018. Como divulgamos aqui na abertura do nosso programa, hoje a gente encerra aqui no Sistema Rural de Comunicação a série de entrevistas com os candidatos às eleições de 2018. Por aqui, muitos tiveram a oportunidade de demonstrar suas propostas. Quem não veio foi porque não quis, né? Alguns colocaram algumas condições que não foram aceitas jamais pela direção da emissora, como, por exemplo, trazer pautas prontas, né? Você imagina, em pleno século XXI, aí existem candidatos que querem dar entrevistas já com as pautas, com a colinha pronta, para que as perguntas não saiam do script. E isso jamais seria aceito pela direção do Sistema Rural de Comunicação, mas enfim, acho que o sistema deu a sua contribuição para o processo democrático das eleições de 2018, apresentando aí as suas propostas, cada candidato e o critério fica com você, ouvinte, né? Você realmente aí tem os critérios para poder escolher quem você acha que realmente ele pode lhe representar, tanto na Assembleia como na Câmara dos Deputados, no Governo do Estado, no Senado Federal e também na Presidência da República. E a gente recebe hoje com alegria aqui o Adjuto Dias Neto, delegado de polícia, né, está aí colocando seu nome pela primeira vez à disposição de um cargo público e de cara já disputando a nossa Assembleia Legislativa. Adjuto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Muito obrigado, Marcos Dantas, pela oportunidade, obrigado, Joelma, e dizer a vocês que espaços como esse são muito importantes, ainda mais num momento como esse de democracia, que as pessoas possam conhecer cada candidato, ver suas propostas, sua história de vida. Então, é sempre importante e fico realmente muito agradecido dizer que sempre estou à disposição. Por que você decidiu, por exemplo, deixar uma vida, entre aspas, tranquila? Claro que a vida de delegado não é tão tranquila assim, né? Mas para entrar para a política, um mundo que você cresceu vendo, porque o seu pai, hoje o prefeito de Natal, Álvaro Dias, ele sempre militou e continua militando. Então você não é uma pessoa tão estranha à política, mas por que você agora decidiu realmente entrar de cara na política? Tá, é interessante a pergunta que você faz, até mesmo porque eu gosto realmente da minha profissão de delegado de polícia, eu me identifico bastante e tenho exercido a profissão com muito gosto. Mas realmente, desde que meu pai, Álvaro Dias, assumiu a condição de vice-prefeito de Natal, né, ficou realmente vago assim, uma posição, né, na Assembleia Legislativa no tocante à representação do Seridó. E naquele momento me passou a ser questionado assim, a respeito de uma possibilidade de candidatura, e hoje, havendo assim, uma aceitação a novos nomes, havendo uma aceitação nesse sentido, eu pensei bastante, refleti e decidi colocar o nosso nome à disposição, né? Nossa experiência na área de segurança pública, nossa experiência profissional e de vida, e coloco essa experiência à disposição, até mesmo porque trabalhando nessa área eu vi o quanto é importante assim você ter uma vivência nessa área, até para debates na Assembleia Legislativa. Eu sou um entusiasta de que policiais civis, militares, pessoal da segurança pública se candidate e tem se candidatado, e é bom porque fortalece o debate nessa área. Então coloquei nosso nome à disposição, e algo interessante que aconteceu na Paraíba é que eu vi como a Paraíba melhorou no quesito de segurança pública, como é um destaque hoje no país no quesito de segurança pública, e espero poder dar essa contribuição na Assembleia Legislativa. Que contribuição? Você, por exemplo, você tem destacado muito a sua campanha política nas propostas que envolvem segurança pública. Você traz uma realidade do nosso estado vizinho, que é a Paraíba. Como é que você pensa, por exemplo, caso vença as eleições, trazer esse debate para a Assembleia e conquistar os demais 23 colegas da casa? Tá. Assim, uma primeira proposta nossa no tocante à segurança pública seria a seguinte: é que na Paraíba, eu vivi lá cheguei um momento em que a segurança pública não tinha nenhuma condição, nenhuma estrutura de trabalho, as polícias não tinham condição de trabalho, e acompanhei todo um melhoramento dessas condições e de resultados. A Paraíba, primeiro, deu as condições mínimas para a polícia trabalhar, melhorando as condições de trabalho dos policiais, dividiu o estado em áreas, estabeleceu metas que a polícia deveria atingir
e premiou os policiais sempre que as metas foram alcançadas. Então, lá na Paraíba existem premiações por apreensão de arma de fogo, apreensão em cada área que se reduz os índices de homicídio, e a Paraíba hoje tem o maior programa continuado no país de redução de homicídios. Para você ter uma ideia, a Paraíba, que antes tinha mais homicídios que o Rio Grande do Norte, hoje tem praticamente a metade dos homicídios que tem aqui. São 7 anos de redução, ano a ano, nos índices de homicídio. Então, a gestão pública voltada para prioridades, com comprometimento, com responsabilidade, realmente tem dado resultado. E uma das primeiras propostas nossas, assim, sendo eleitos, claro que a gente não pode dizer que todos aprovariam, mas acredito que sim. Seria que cada governo ele tivesse um prazo de 180 dias para apresentar à Assembleia Legislativa o seu plano de governo no tocante à segurança pública. Porque hoje as pessoas não sabem exatamente qual o plano de cada governo. Você pode ter ouvido falar, eu já ouvi falar em ronda do quarteirão, já ouvi falar em ronda integrada, mas as pessoas não sabem. E é da ampla publicidade a isso que cada pessoa seja um agente fiscalizador desse processo, que conheça as metas do governo, que metas pretende atingir e que todo mundo tome conhecimento e possa ser um agente fiscalizador nesse processo. Bom dia. Bom dia, Joelma. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos que se encontram aqui, adjunto, a você, ouvinte. Você chega em um momento para a política de um cenário complicadíssimo. Tanto para a política, principalmente para os políticos. E o nosso povo hoje anseia por políticos que realmente possam representar o povo. Você se sente preparado para isso, caso você chegue a vencer as eleições, para ser realmente um verdadeiro representante do povo e não mais um político? Isso, Joelma, tenho me preparado bastante desde o momento que eu tomei essa decisão. Minha experiência maior na área de segurança pública, onde eu poderia realmente dar uma contribuição, mas aqui na nossa questão do Seridó, a gente sabe, e é interessante que a gente chega aqui e as pessoas dizem, poxa, o Seridó está um atraso, mas eu percorrendo todas as regiões do nosso estado, esse é o sentimento em todo canto. E a gente vê que aqui no nosso Seridó há uma questão ainda a ser resolvida, que é a questão hídrica, e nós estamos vivendo um momento histórico importante, hoje em dia, que estamos tendo aí o encaminhamento da barragem de Oiticica, nós estamos tendo a transposição do Rio São Francisco, e a partir do momento que cheguem as águas do Rio São Francisco, que a barragem de Oiticica esteja concluída, isso pode representar um novo momento na história do nosso Seridó. E aí a gente vai ter que lutar pela integração dos nossos reservatórios. Isso o programa Mais RN fala nessa questão da integração de nossos reservatórios. Então essa é uma luta nossa, uma bandeira, acredito que de todos os deputados, mas para viabilizar isso nós precisaremos realmente de uma luta junto à bancada federal, na destinação de emendas coletivas, e acho que isso deve ser uma luta de toda a sociedade. Nós como deputados estaduais também lutaremos por isso, mas realmente nessa questão que você tem dito, eu tenho procurado assim ver outras questões, ver a questão do desenvolvimento regional, das escolas em tempo integral, ser um lutador por todas essas questões, que a gente possa realmente ter uma atuação voltada a todas as áreas. Você se apresenta como candidato do Novo, o Novo que o povo tanto anseia nas eleições, só que naturalmente você faz parte de uma família que tradicionalmente domina a política de Caicó há décadas, né, que é do seu pai Álvaro Dias. O seu desafio vai ser justamente esse, de mostrar que você realmente tem condições de tocar o seu mandato sozinho, e qual vai ser a influência do seu pai Álvaro Dias no seu mandato, no seu possível mandato? Tá, eu não vejo assim essa questão de novo e velho, porque nem o que é novo é bom, nem o que é velho é necessariamente ruim, mas assim, o que eu digo é que com espaços como esse e de mídias sociais que democratizam tanto o processo eleitoral, as pessoas têm mais condição de saber a história de vida de cada um, de saber as propostas de cada um, e isso é bom porque enriquece a democracia e cada um vai poder analisar muito bem. Mas aí o que eu sempre digo é assim, que analise a história de vida, analise as propostas de cada candidato. Nós colocamos o nosso nome com muita responsabilidade, tentando encampar diversas questões, diversos temas, e tenho certeza que assim a população vai poder analisar todos esses nomes e tomar uma decisão. No tocante assim a influência no nosso mandato, nós temos uma linha, nós temos um pensamento, e aí cada um segue seu posicionamento. Mas meu pai Álvaro Dias, tenho ele como espelho de homem público,
porque ele é alguém que eu sempre vi na política com decisões de uma pessoa de caráter, de uma pessoa de posição firme, de uma pessoa de correção na política. Então eu tenho ele como espelho, mas cada um tem sua forma de pensar, seus posicionamentos, e na hora de votar em determinadas matérias, aí a gente analisa, cada um tem sua liberdade, e ele me deixa muito à vontade em tocante a esses temas. Já deu para identificar, por exemplo, os principais problemas e anseios da região do Seridó? Eu acho que o principal é a questão hídrica, porque eu acho que resolvendo a questão hídrica nós vamos passar para um segundo ponto, que até faz parte do programa de governo de Carlos Eduardo, que eu sou um defensor disso, que também faz parte do programa Mais RN, que é o fortalecimento das cidades polo, fortalecimento das regiões do nosso estado. E ele, no programa de governo dele, ele deixa muito claro que ele quer dar incentivos fiscais para que as empresas, os empreendimentos, os investimentos se instalem no interior do estado. E para isso vai precisar, o nosso Seridó precisa também que a questão hídrica esteja resolvida, é importante para facilitar essa atração de investimentos. Então a gente vai batalhar por uma coisa a cada tempo e tentar, na medida do possível, ajudar o governo Carlos Eduardo a tocar essas questões. É claro que um deputado estadual, ele propõe, ele fiscaliza um governo, e a gente torce para que o governador Carlos Eduardo ele seja eleito, porque a gente acredita realmente no nome dele, e a gente vai trabalhar para que ele possa fazer um bom governo. Como é que você avalia os políticos corruptos? Isso aí, como toda área, né, tem os bons e tem os ruins, e político corrupto ele faz um mal, como um policial corrupto faz um mal à sociedade, como qualquer agente público que seja corrupto faz um mal à sociedade, e essa é uma faceta da política que também faz mal à sociedade, como qualquer outra área. Mas o que eu tenho a dizer é que esse é um momento em que a população tem para analisar cada um, para analisar. Às vezes a gente sabe que as pessoas estão revoltadas e elas acabam trazendo essa revolta e, sem querer votar, querendo anular o voto, mas o momento que cada um tem de participar desse processo, de decidir os futuros do seu estado, da sua cidade, da sua comunidade, é esse. Então é aproveitar espaços como esse que vocês concedem a todos os candidatos, analisar cada um, as propostas, a história de vida, e tentar tomar uma decisão, aquela que seja melhor, porque é esse momento que tem para realmente tentar uma melhor caminho para o nosso estado. Por que acreditar em Adjunto Dias? O que é que você poderia dizer ao nosso ouvinte? Porque Adjunto Dias foi alguém que procurou vencer na vida por esforço próprio, procurou estudar para concursos públicos, na medida do que eu procurava conseguir vencer na vida, graças a Deus. Tive o suporte familiar. A gente sabe que não são todas as pessoas que têm a oportunidade que eu tive, então eu sou grato por essa oportunidade que eu tive, ter um suporte familiar para conquistar o que eu conquistei, e dizer que com a mesma seriedade que eu toquei tudo na minha vida, que eu toquei minha vida profissional, eu vou procurar tocar também essa nova missão, caso seja eleito, e tentar fazer um bom trabalho, como sempre fiz na minha vida. Você está disputando uma das vagas de uma casa considerada hoje talvez a mais cara para o governo para o estado do Rio Grande do Norte. Alguns candidatos que passaram por aqui demonstraram realmente um compromisso de tentar fazer um mandato mais enxuto financeiramente falando, né? Há quem garanta que hoje, por exemplo, a crise que passa o nosso estado, ela é depositada na conta da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, essa discussão que envolve os repasses obrigatórios por mensais, né? Qual seria a contribuição de Adjunto Dias, caso você chegue na Assembleia, para poder tornar o seu mandato mais barato financeiramente? Tá. Eu vi uma entrevista de um outro candidato, que não era candidato, era a governo do estado, que não se consolidou como candidato. Mas ele dizia que os outros poderes, antes da crise, tinham avançado orçamentariamente em relação ao executivo. E chegou a crise e ele deu o exemplo da Assembleia, que a Assembleia congelou os repasses, ou seja, manteve num nível.
mas antes já havia avançado. Então os poderes eles avançaram e a população só se deu conta disso a partir do momento em que houve a crise. Mas o que eu quero dizer, Marcos Dantas, é que assim, todos os poderes eles têm que dar sua parcela de contribuição nesse momento de crise. E aí passa pela Assembleia, Tribunal de Justiça, porque a saúde vive uma crise e a saúde, para sair dessa crise, ela precisa de investimento. Para se fortalecer os hospitais regionais, vai se precisar de investimento. E o governo, antes que ele faça o ajuste fiscal dele, todos os poderes precisam contribuir. Agora, não é um deputado estadual que vai resolver, porque um deputado estadual, a partir do momento que ele faça um mandato mais enxuto, a Assembleia continua com esse mesmo recurso. É o poder legislativo entrar em entendimento com o poder executivo, e aí o presidente de um poder legislativo, por exemplo, só poderá entrar em entendimento se ele tiver o apoio dos pares. E aí os pares, como todos os outros que sejam eleitos, temos que ter esse comprometimento de forma pública, como você nos questiona aqui, e que seja algo que o poder legislativo, falando aqui como candidato a deputado estadual, que o Poder Legislativo possa ter esse compromisso de, pelo menos, tentar diminuir pouco a pouco a proporção que tomou com relação ao orçamento do Executivo. Agora, para isso, o que é que precisa? Que o Poder Legislativo como um todo abra mão desse repasse, ainda que pouco a pouco. Eu vou lhe dar um exemplo. A Paraíba, quando estava em crise, quando está em crise ainda, o governador Ricardo Coutinho, por conta própria, decidiu baixar o repasse ao Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça da Paraíba entrou com ação no Supremo Tribunal Federal. E Ricardo Coutinho teve que retomar o repasse. E aí ele foi para a rádio e disse, eu vou retomar o repasse, mas eu vou deixar de contratar os policiais militares que estão para ser contratados nesse concurso, eu vou deixar de abrir o hospital na cidade de Cacimba de Dentro, no interior do estado, e vou deixar de fazer a adutora que leva água do Piranha-Açu para a cidade de Catolé do Rocha. Então estou dando esse exemplo para as pessoas verem como o gasto dos poderes interfere no orçamento do governo do estado. Mas acho que isso tem que ser um compromisso de todos os poderes. Mas partindo do seu compromisso pessoal, adjuto, você de cara, por exemplo, já daria alguma contribuição para enxugar, para reduzir essas despesas tão altas da Assembleia? É como eu disse, Marcos Dantas, o deputado, se ele enxuga o gabinete dele, retorna para a própria Assembleia. E se retorna para a própria Assembleia, qual é o efeito prático disso? Mas é claro que eu pretendo, sim, fazer um mandato enxuto, sem desperdício, e acho que a maioria pretende assim. E isso é fácil de acompanhar, porque hoje os gastos, eles são públicos, né? A pessoa pode acompanhar, pode visitar o site da Assembleia, e acho que a população fica mais fácil de fiscalizar. Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte, que para ser devolvido esse valor ao governo do estado, precisa ser um entendimento entre os poderes. Eu posso dizer que, muito bem, vou enxugar meu mandato, mas se retorna para a própria Assembleia. Se a Assembleia não retorna esse valor ao Poder Executivo. Ano passado parece que teve uma votação que teve uma sobra orçamentária da Assembleia. E aí alguns deputados, a maioria votou para que não se devolvesse ao Poder Executivo. Então de que adianta um deputado estadual fazer um enxugamento no seu gabinete se chega no final do ano e os deputados votam para que não retorne ao Poder Executivo? O que a gente quer é que retorne ao Poder Executivo, que isso possa ser revertido em melhorias efetivas para a população, porque o Poder Executivo que é responsável pelos serviços mais essenciais. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele quer saber o seguinte, qual é a sua proposta, temos um minutinho só, qual é a sua proposta para, você já falou sobre a segurança pública, ciclo completo, carreira única e investimento em programas sociais? Investimento em programas sociais, bom, ciclo completo é uma questão que hoje o debate no país ele é um pouco desvirtuado, porque chega às corporações de delegados, de agentes, de oficiais, de praças. Então, cada um querendo levar para um lugar diferente. Mas eu acho que qualquer tema que se debata no tocante à segurança pública, que possa dar uma melhoria à segurança pública, pode ser debatido tranquilamente. Eu acho que o que eu vejo é que hoje está muito fragmentado, mas é um tema que pode ser debatido, sim. Adjuto, obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só agradecer a possibilidade de estar aqui e dizer que estou sempre à disposição. Muito obrigado. Conversamos com Adjuto Dias Neto, candidato do MDB a deputado estadual, né? Encerrando, Joelma, a nossa